Você conhece essa palavra? Trinitrotolueno. Trinitrotolueno. É uma palavra difícil, mas esse é o famoso TNT. Não é o tecido, mas essa é uma substância química que é usada para fabricar explosivos e bombas. Para você ter uma ideia de como esse TNT é poderoso, 1 quilo de TNT é o suficiente para detonar um sobrado, um predinho de 2, 3 andares. A questão é que essas bombas de hoje em dia, de maior alcance, essas bombas dessas guerras modernas, são bombas nucleares. Nós já tivemos bombas atômicas, agora tem bombas nucleares. E essas bombas são feitas não de TNT, mas são feitas de enriquecimento de urânio, de plutônio, de hidrogênio, entre tantas outras químicas malignas que estão aí para uso de gente louca que quer arrasar com esse planeta. Lamentavelmente, eu vou te falar, o apocalipse está chegando. Olha aqui, 1 quilo de TNT, 1 quilograma, pode acabar com uma casa. Agora, essa medida, quiloton e megaton, está sendo usada para colocar equivalente ao TNT. Por exemplo, uma bomba atômica é medida por quiloton. E isso equivale, por exemplo, 1 quiloton equivale a 1.000 toneladas. Gente, 1.000 toneladas de TNT. Equivale, porque não é feita de TNT. Quando foi lançada a bomba em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, foram usadas 2 bombas. A Little Boy e a Fat Man, em 1945. E essas 2 bombas arrasaram a cidade de Hiroshima e Nagasaki, onde houve uma mortandade, ao redor de 200.000 pessoas foram queimadas, também no ato, como também, através da época, ficou gente com consequência e começaram a haver terríveis colheitas de toda essa ação maquiavélica, diabólica. Querido, eu sou contra a mortandade da humanidade, onde inocentes realmente estão padecendo e morrendo. Sabemos que haverão guerras, e sempre houve guerra, mas sou contra essa ambição maligna ou a disputa política das nações de querer dominar o seu território ou impor a sua vontade e detona e acaba com a humanidade. Mas isso é bíblico, haverá guerras e rumores de guerras. Mas presta atenção, 1 quiloton, como falei, equivale a 1.000 toneladas, gente. Você sabia que a bomba de Hiroshima e Nagasaki foram 15 quiloton e a outra foi 20 quiloton? Imagina a quantidade de poder dessas bombas para destruir. Só que agora já não tem mais a medida de quiloton. Existe essa medida, mas as bombas de hoje aqui, ó, asterisco em vermelho, é megaton. 1 megaton são equivalente a 1 milhão. Equivalência a 1 milhão de toneladas de TNT. Agora imagina o que está acontecendo. Temos já bombas de 10 megaton, de 20, de 30, tem bomba de 50 megaton preparadas. E estão todas armazenadas, elaboradas nesse enriquecimento de urânio, de plutônio, de hidrogênio. São bombas químicas que podem acabar com o planeta, com toda a vida no planeta. O pessoal tem me dito, Natanael, nós estamos na mão de gente louca, de gente doida. E digo, calma lá, nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E tudo que está acontecendo historicamente, está nas Sagradas Escrituras. Tudo é um grande quebra-cabeça que está se alinhando para um fim. Há muita gente que não acredita no Apocalipse, mas de fato eu vou te falar, há uma declaração profética em cada capítulo do Apocalipse. Há uma declaração profética e nós precisamos atentar para isso. Por quê? Porque é o fim, escatologia. Escato significa final, acontecimentos finais. E isso sempre foi falado desde o passado, há muitos versículos escatológicos no Primeiro Testamento, o conhecido como Primeiro Testamento, o Tanakh, há muitas passagens que falam inclusive da vinda do Senhor, falam do fim dos tempos, e há uma associação, um paralelo com o livro do Apocalipse. Há nos evangelhos relatos apocalípticos, enfim, o próprio Yeshua HaMashiach falou, ensinou de que chegaria esse tempo do fim. E agora nós estamos no meio a uma grande guerra. Uma grande guerra. E nós precisamos estudar isso. Te convido para estudar escatologia conosco. Venha estudar
porque você vai enriquecer a sua vida e é um momento crucial para estudar as Escrituras perante o que está acontecendo no mundo. Na descrição do vídeo está o link, venha e você estará ajudando uma grande obra missionária. Queridos, vou te falar uma coisa. Daqui para frente, qualquer coisa que acontecer não será simplesmente uma coincidência. Parece que há um relógio em cadência se organizando para que realmente tudo venha a ser devastado. E nós vemos aí interesses de países, inclusive agora, o presidente dos Estados Unidos entrou nessa guerra para apoiar Israel e atacou o Irã. E já a Rússia se manifestou, está pronta para ajudar o Irã. A China também está na retaguarda. Você sabe que a Rússia e a China sempre foram inimigos dos Estados Unidos, gente do céu. Estamos perante uma terceira guerra mundial e nós precisamos levantar os nossos olhos para cima, como disse Jesus. Quando essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos para cima, porque o fim está próximo, o Filho do Homem está chegando e precisamos olhar isso. Por que Donald Trump entra agora na briga? E eu quero te perguntar, quero que você fale, por favor, que tenho minhas opiniões e quero que você fale. Ele está entrando como super-herói ou está entrando como vilão, segundo a sua opinião? Ele está entrando como super-herói, ele vai resgatar, vai trazer paz, ou ele é o vilão que realmente vai provocar essa grande hecatombe nuclear e essa terceira guerra mundial? Fale aí, comente, quero te ouvir. Por quê? Porque temos muitas opiniões sobre isso. A própria escatologia se subdivide em muitos pensamentos: pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Meu Deus, tanta ideia que se tem do Apocalipse e na base da escatologia, que nós vamos ver escolas que vão ensinar coisas ou ramificações diferentes, porém a ideia é a mesma. Tudo está apontando para um fim, tudo está apontando para uma catástrofe final. E nós precisamos ver como essa destruição em massa vai acontecer segundo o livro de Apocalipse. Já que falamos que bomba nuclear no Apocalipse, quem sabe? Nós sabemos que João estava na ilha de Patmos e ele teve visões. E logicamente ele viu coisas futurísticas. Não adianta dizer que não. E ele, com simbologia e alegoria, escreve para que nós entendamos. E eu creio que ele viu muita explosão atômica, é minha crença, é uma ideia. Quem sabe, ele viu ideias modernas e ele transmitiu com a linguagem daquele então, como também com simbologia. Por exemplo, olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 8, quando começa a sequência dos anjos que começam a tocar as trombetas. Anjos tocam trombetas, né? Temos o selo, depois segue uma sequência de trombetas. Tudo isso é algo bem marcante e pode ser algo muito real, mas está dito com linguagem simbólica. Olha o que diz aqui no versículo 7 do capítulo 8. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde queimada. Olha só, aqui nós temos saraiva, fogo. Quem sabe essas explosões mirabolantes, que são explosões nucleares, João viu essas ações e viu, logicamente, toda essa novidade para ele. Eu sempre falo que João só podia escrever com as linguagens daquele então. Eu sempre dou exemplo de um indígena, por exemplo, um indígena na selva amazônica, que nunca viu a modernidade, porque tem indígenas ali na Amazônia que nunca saíram para ver a modernidade, não tem contato com a civilização, enfim. Você pega um indígena lá, seminu, e o leva para Nova York. E ele passa um dia em Nova York vendo arranha-céus, vendo carros, vendo luzes, vendo tanta coisa nova, ele fica impressionado, e você o traz de volta para a aldeia ali no meio da Amazônia. Como ele vai descrever para os seus colegas, se eles nunca viram, por exemplo, um prédio? Ele vai falar: vi uma montanha que tinha tochas de fogo, eu vi carros que passavam como trovão, fazendo barulho de trovão, porque ele vai associar tudo isso à natureza. Então, João se encontra nessa condição, trazendo essas ideias. Então, tudo que você vê de maquinária bélica, de guerra hoje em dia, quem sabe, João viu tudo isso.
Você sabia que há túneis debaixo da terra, há dezenas e centenas de metros que ninguém sabe. E há várias filmagens disso, inclusive o Irã já mostrou isso, que tem bombas ali e material, né, atômico, nuclear, e estão há muito tempo já trabalhando e armazenando, e tem surpresa vindo aí. Eles dizem que tem surpresa, olha só, que surpresa será essa aí? E vão atacar Israel, vão atacar os Estados Unidos. E há países que têm embaixo do deserto, como Estados Unidos, como Israel, e há vários países, por exemplo, a Rússia tem poder nuclear terrível, a China também tem, há países da Europa que têm. Então estão todos camuflados, há uma grande hipocrisia nessa questão de não pode ter bomba nuclear, porque estão escondendo embaixo da terra. E você vai ver explosões debaixo da terra. Olha o que diz aqui no versículo 10, diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Olha só, quando caem aquelas bombas, vêm do céu, elas vêm incandescentes. Aqueles foguetes, aquelas bombas nucleares, elas viajam pelo espaço e vêm incandescentes. A gente vê essas imagens dos ataques. Então João viu uma estrela como uma estrela cadente caindo. Então ele coloca uma estrela. Quem sabe é isso. E diz assim, caiu do céu e ardendo com uma tocha, e cai sobre uma terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. Absinto é uma planta, né, amarga, que significa amargura. E a terça parte das águas tornou-se absinto, se tornou amarga. O que pode acontecer nos rios, nos lagos, que vai tornar tudo amargo? Quem sabe é química maligna que vai ser derramada, porque é muita bomba química. Olha o que diz o 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida uma terça parte do sol e a terça parte da lua. Você sabia que com a explosão de bombas nucleares vai se levantar uma fumaça que vai entenebrecer os dias e a luz do sol não vai penetrar e haverá caos na terra? Olha o que diz o capítulo 9 agora, vamos lá. Vou dar uma pincelada aqui, porque temos muita coisa para estudar. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu que caiu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Por isso eu digo, embaixo da terra há túneis. São poços que estão ali escondendo bombas nucleares, armamento nuclear, coisa terrível. E imagine se tudo isso começar a ser mostrado para fora, a ser acionado, e começa a detonação na Terra. Com certeza vai haver uma grande destruição, vai emergir da Terra e vai haver uma implosão do planeta Terra. Mas Deus está no controle e nós sabemos que isso se cumprirá de uma forma ordeira, por ordem. Com certeza haverá destruição, mas vai ser tudo por ordem em sequência, segundo essa visão apocalíptica. Olha o que diz o versículo 2 do 9. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. Olha aí, é a bomba atômica, a bomba nuclear. E a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Imagina a consequência que há essa pós-explosão. Como vai ficar a atmosfera atingida de toda essa fumaça maligna? E diz aqui, da fumaça vieram gafanhotos. Eu sempre digo que esses gafanhotos, talvez é a visão que ele tem daqueles helicópteros. Da fumaça começam a sair gafanhotos. Ele diz que tem cauda como escorpião. Lógico que ele pensa que são gafanhotos. Por quê? Porque é a visão que ele tem. Olha só um helicóptero. Vou ter uma ideia aqui de um helicóptero de guerra. Não sou desenhista, você sabe disso. Mas olha, para ter somente uma ideia. Não parece um grande gafanhoto? Uma hélice aqui e mais aqui. Vamos supor que esse seja um aparato de guerra. Você vê aí uma imagem dessa, cheia de armamento. Eles carregam aqui mísseis nucleares ou bombas para detonar. Está aqui um helicóptero. Ele viu o barulho, diz aqui nos versículos mais para frente, diz que o ruído das suas asas eram como ruídos de carros. No 9, versículo 9, diz assim, e tinham couraças como couraças de ferro. Olha o helicóptero aí, de ferro. E o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos combatem para a guerra. Meu Deus, é muita informação. Imagina esse barulho. Taca, 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 taca. Ele foi trazendo, segundo essa linguagem daquele tempo. E eles começam a batalhar, começam a
cuspir fogo, começa a haver uma grande guerra. Nós precisamos analisar isso passo a passo, sabe por quê? Porque tudo isso pode ser uma grande simbologia, e digo, me atrevo a dizer, pode ser que serão armas de guerra que, logicamente, estão descritas por João nessa linguagem simbólica, até alegórica, para que naquele então já se compreendesse. Queridos, muita gente diz que isso já aconteceu, que é fato histórico, mas vou te falar, muita coisa não aconteceu no Apocalipse ainda, mas vão acontecer segundo a palavra do Senhor. Você sabia que o Eufrates vai secar, como falei no outro estúdio, e vão passar, diz aqui no versículo, diz que vão passar no versículo 16, o número de exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões. E naquele então não havia nem 200 milhões de habitantes na Terra. Qualquer um poderia falar, João, não tem 200 milhões de pessoas na Terra? Então isso vai acontecer. Agora, se você soma o exército a pé, né, da infantaria da China, da Rússia e da Liga Árabe, você tem praticamente mais do que 200 milhões que vão passar a pé. E o Eufrates está secando. Gente, isso é coincidência? É simplesmente conversa, balela? Ou de fato estamos chegando a um final? Já está essa grande ameaça. E podemos dizer que pode haver paz, como também pode haver uma grande guerra. Que o Eterno nos guarde. Se houver paz, nós com certeza estaremos na bênção do Senhor. E se houver guerra, estaremos guardados pelo Eterno. E nós cremos que é um Deus Todo-Poderoso que nos guarda em nome de Yeshua HaMashiach. Te convido novamente a estudar conosco. Veja no link e vamos nos aprimorar, porque é tempo de estudar o Apocalipse e todo esse estudo escatológico final. Que o Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração.